Olá, amigos. Estamos dando início aqui ao podcast Pode Integrar. Sou Ronaldo Trescente. Nessa oportunidade, estamos aqui trazendo um grande amigo, né, uma grande autoridade, se eu posso assim dizer, da tecnologia que a gente vem trabalhando, a tecnologia que revolucionou a agricultura tropical, né, especial do Brasil, que é o sistema plantio direto. E então eu gostaria de compartilhar com vocês a minha alegria, né, a minha honra de estar trazendo aqui o ilustre, né, o nosso querido amigo professor Juca, certo? O professor Juca vem trabalhando, né, toda a vida dele dedicada ao plantio direto. Hoje, né, ele vai esclarecer isso aí, que há uma diferença entre plantio direto e sistema plantio direto. Mas estou muito feliz, estou muito honrado. Juca, seja muito bem-vindo, então, aqui, né? E obrigado por você tirar um tempo aí da sua correria, da sua viagem, né? Que você que veio aqui para apresentar os resultados de um projeto inédito, né? De monitoramento aí, do carbono no sistema plantio direto, feito junto com o Ministério da Agricultura. Mas você veio trazer em primeira mão, né? Está no forno. Saiu do forno agora os resultados, os primeiros resultados da mensuração de carbono na agricultura tropical mundial, né? Isso muito nos honra, né? Isso muito nos alegra. Então, Juca, eu estou muito feliz, né, em estar contando com a sua colaboração aqui e passo a palavra para você dar um oi para o pessoal. Bom, inicialmente eu só posso expressar o meu sentimento de gratidão. Eu acho que isso é muito importante quando lhe dão a oportunidade de compartilhar aquilo que você aprendeu. Então, Ronaldo, eu já o conheço há mais de 30 anos. Não vamos falar a idade aqui, não vamos, né? Não, eu só falei o tempo. Só o tempo e a experiência. E a experiência, né? Então, é uma satisfação grande. Eu sei desse seu enorme esforço de procurar agrupar as melhores informações, de tentar divulgar e de trazer sempre novidades. Então, esse é aquele sentimento bacana, né, de você estar aqui para conversar, expressar sim, o que você fez, enfim, né, o que a gente pode colaborar. Maravilha, Juca, né? Assim, eu gostaria, né, já em primeira instância, né, de agradecer a Deus a oportunidade, mas também de parabenizá-lo, né, por esse trabalho todo que você vai ter. Nós vamos ter a chance aqui de conhecer um pouquinho mais, né, que você realizou com toda a equipe, mas que é um trabalho fantástico, assim, que era uma ansiedade que a gente tinha, né, para conhecer esses resultados, tudo a seu tempo, mas era uma grande lacuna que a gente sente, né, e sentia, de ter informações, porque eu costumo dizer que não basta a gente dizer que é honesto, a gente tem que provar, né? Então, não basta dizer que o plantio direto é bom se a gente não tem essa mensuração para comprovar cientificamente, né, aquilo de benefícios que traz para o produtor, né, Juca? Olha, esse é um ponto chave, né? Eu comecei a aprender o sistema plantio direto, que depois nós vamos falar as diferenças, em 79. Ainda quando estudante, fui fazer estágio na propriedade do seu Manuel Henrique Pereira, nosso querido Saudoso Nonô Pereira, Nonô né, Pereira. Juca? E ele, para mim, foi um grande professor. Eu aprendi uma frase com ele que norteou minha vida. A gente estava no campo e ele me mostrando, né, as várias facetas do plantio direto, e uma hora ele parou e pegou um punhado de palhada e falou: ó, aprenda isso, é o alimento do solo. A palha é o alimento do solo. Eu nunca mais esqueci. E depois disso eu comecei a me dedicar ao estudo do que significa dizer que a palha é o alimento do solo. Muito bom, Juca. Vamos lá. Mas agora, né,
como é praxe aqui, a gente sempre quer conhecer um pouquinho mais, né, das pessoas, dos nossos convidados. E eu pergunto para você, né? Quem é João Carlos Moraes de Sá, nosso querido professor Juca? Você lembra que você chama João Carlos ou já entrou no DNA o Juca? Olha, depois de tantos anos, já está no DNA. Raramente eu me dirijo como João Carlos, só quando cria-se uma confusão, entendeu? Mas eu já incorporei o Juca Sá. E tem uma história do Juca Sá que depois eu posso te falar. Bom, se você quiser, Pode posso. falar agora. Foi quando eu fui fazer o doutorado, o programa, antes eu estava fazendo doutorado na Exalc, na Escola Superior de Agricultura, especificamente dentro do SENA, que é o Centro de Energia Nuclear, e o professor Nosso saudoso Carlos Serri, né? Carlos Clemente Serri. Isso, que tem o Serri Filho agora lá, né? Sim, eu fui orientado e fui fazer o programa Sanduíche. Foi um dos primeiros na época, né? Isso foi em 99. E quando cheguei lá na Ohio State University, aí encontrei com o meu futuro supervisor, orientador, que era o professor Ratan Lau. Sim. Aí ele me perguntou o meu nome. Bom, como é que você chama? Eu falei, João Carlos. Aí ele tentou 3 vezes, Joa. E no final ele perguntou, você tem algum apelido, um nickname? Nickname. Eu falei, o pessoal me chama de Juca. Juca Sá. Ficou. Pronto. Que maravilha, que legal. Então, daí para frente, eu já era conhecido como Juca, na família, tudo, sempre me chamaram de Juca. Na universidade, né? Já na Ponta depois, Grossa. na universidade. Mas isso, vamos dizer, consolidou. Foi como se você colocasse um carimbo. Perfeito. Entendeu? Sim. Então, foi assim. Aí, eu hoje mesmo me reponho como Juca Sá. Juca Sá, perfeito. Então diga para nós, né, quem é Juca Sá? Olha, o Juca, ele sempre foi um apaixonado pela agronomia. Eu ia fazer, inclusive, antes da agronomia, por questões de sobrevivência, né, eu saí de casa muito cedo, com 16 anos, para trabalhar. Meu pai não tinha recursos para financiar a universidade, então eu fui trabalhar. E, na fase inicial, eu fiz um curso de desenho de arquitetura no SENAC. Então, ali aprendi a desenhar plantas e fazer maquete. E depois conheci uma pessoa ligada ao Lúcio Costa, naquela época, 1970, no Rio de Janeiro, e fui trabalhar com maquete. Isso, na época do boom da construção, eu juntei um dinheirinho que me foi, assim, o vetor para poder fazer agronomia, que é um curso integral. Perfeito. E eu não tinha como fazer. Então, aí eu tive, né, esse insight. A agronomia é minha paixão. Né? E dali, tinha uns amigos lá que moravam no edifício em frente, que estavam fazendo agronomia, né, e que, né, me despertaram. Eu fui visitar a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né? E lá também conheci a minha atual esposa, que ela me deu, foi assim, um insight de agronomia. Ela estava fazendo agronomia. Puxa, legal, é isso que eu quero. Que bacana. E numa época ainda que as mulheres normalmente não faziam esse curso, né, Juca? Você contava no dedo. Exatamente. Uma turma de 150 alunos, olha, 5, um pouco mais de 5, 10 era raridade. Então, foi muito legal. Aí eu comecei a agronomia e sempre me gostei, Ronaldo, da área de solos. Então, durante toda a agronomia eu fui bolsista do CNPq na área de solos. Tive, assim, o privilégio de, na época, ir na Embrapa, no setor agrobiologia. Fui inicialmente orientado da doutora Joana Doberainer, que posteriormente fiquei com
com o Dr. Elvésio De Poli, que ali me abriu a cabeça. Eu comecei a enxergar. E, em 79, eu fui para Ponta Grossa, porque um grande amigo da universidade estava lá trabalhando, me convidou, eu fui fazer o estágio. Lá conheci o Hans Peyton, que era o gerente técnico da cooperativa, foi um dos pioneiros, e ali, quando eu conheci o que se chama plantio direto, me apaixonei. E aí peguei os slides dele, ele me emprestou, na época, um carrossel, ele, olha, com todo o receio, porque, pô, vai para o Rio de Janeiro. Sim. Será que volta? Será que volta? Eu falei, nem que eu tenha que vir a pé. Aí fiz uma apresentação lá na disciplina Uso e Manejo do Solo, que eu mesmo me surpreendi. Foi tão bacana que aí depois, claro, eu ouvi que você tinha todo por transportadora, era complicado, nem me lembro os detalhes de quando eu mandei, mas eu sei que chegou na mão dele. E, dessa forma, eu falei, olha, vou para a cooperativa. Surgiu a oportunidade, uma vaga na Cooperativa Central de Laticínios do Paraná. Perfeito. Não existia Fundação ABC. Ah, não tinha ainda a fundação. Não, éramos todos lotados no chamado DAT, Departamento de Assistência Técnica. E dali foi um pulo para a Fundação ABC, que foi transformado. Está fazendo 40 anos, a Fundação ABC fez o ano passado 40 anos. E eu fui um dos da pioneiros. primeira turma, junto com Hans Peyton e outros colegas. Então, isso abriu e eu comecei, então, a trabalhar diretamente com experimentos envolvendo o plantio direto. Eu trabalhei muito com calagem, manejo do fósforo, até o momento que eu falei, poxa, eu não consigo mais avançar se eu não estudar matéria orgânica. Perfeito. Aí mudou a minha vida por completo. Então foi bacana, porque eu saí toda a minha formação na universidade, depois no mestrado, foi química do solo. Mas para entender a dinâmica do que a gente chama atributos químicos, físicos e biológicos, a fertilidade que engloba esses três componentes, eu tinha que saber sobre matéria orgânica. É verdade. Eu lembro bem que, né, a gente tem aqui a doutora Ieda Mendes, que ela trabalha com a biologia do solo, a saúde do solo, e ela tem um slide, né, que eu uso, e que assim, você tem aquelas esferas, fertilidade química, fertilidade física e biológica. E quando se junta as três, a matéria orgânica é o elemento, né, que dialoga com as três fertilidades. E, na verdade, é o centro, né, Juca? Você que estudou isso tanto, né? Eu vou até mais longe, Ronaldo. É quem controla os atributos químicos, físicos e biológicos em solos de região tropical e os solos de regiões subtropicais bastante intemperizados. A matéria orgânica, o carbono, que é o componente-chave da matéria orgânica, controla atributos físicos, eu posso enumerar vários, os atributos químicos e a interação com os atributos biológicos. Então, o carbono desempenha um papel central nessa relação entre os atributos. Maravilha. Juca, fala um pouquinho também para nós, você já está falando aí, né, da sua trajetória profissional. Então, você chegou lá, foi para a cooperativa, depois surgiu a Fundação ABC, continua, depois você foi para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Fala um pouquinho aí para a gente. Olha, isso aí foi uma coisa interessante. Então, eu sempre quis, quando estava na universidade, trabalhar numa região de produção. Por quê? Urbano, natural da cidade do Rio de Janeiro, fazendo agronomia. Puxa, eu queria conhecer o que é realmente a dita produção de alimentos. Então, nessa,
eu tive a oportunidade de ser convidado depois do estágio, em 79, de abrir uma vaga na Cooperativa Central Laticínios. Então, fui para lá, né, inicialmente, e trabalhando com tudo. Tanto que comecei trabalhando com cultura do morango, tentando introduzir frutíferas, trabalhei com as pastagens, né, com capinhas e vem, trabalhei com milho, trabalhei com sorgo, trabalhei com... Então, eu era aquele polivalente. Mas isso, Ronaldo, me deu uma Bagagem, né? capacidade de tentar construir coisas que se interagem, Perfeito. sabe? Então, isso foi fundamental. Aí depois, Fundação ABC. Eu assumi o setor de fertilidade do solo como pesquisador e desenvolvendo os experimentos que marcaram a época e até hoje são utilizados algumas daquelas recomendações. Ô, Juca, só clareia para nós assim, Fundação ABC, a gente hoje fica pensando que é agricultura ABC. Não, fala para nós o que era o A, o B e o C, Puxa, por favor. desculpa, muito importante isso. A Fundação ABC, ela foi criada pelo grupo de cooperativas localizadas lá na região Centro-Sul e Nordeste do Paraná, pelo grupo de cooperativas holandesas, que então a letra A é a Cooperativa Agropecuária de Arapoti, a letra B é a Cooperativa Agropecuária Batavo e a letra C é a Sociedade Cooperativa Castrolanda, que eles criaram a Fundação ABC com o objetivo de gerar informações locais para os produtores. Então, era uma pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada. Por demanda, né, Juca? Por necessidade, demanda, tá certo. A palavra demanda, ela se enquadra bem, entendeu? Estamos necessitando de responder isso. Ok, vamos bolar um trabalho de pesquisa com a metodologia toda científica para tentar chegar em resultados que possam responder essa demanda. Maravilha. Depois, Juca, você foi para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Como que foi isso? Também legal. O EPG, né, que a gente chama. Então, como pesquisador de infertilidade do solo da Fundação ABC, avançamos muito. Trabalhamos com nitrogênio, com fósforo, com calagem, mas chegou também um momento, né, que eu precisava ter uma melhor bagagem, me aprofundar mais em assuntos, e aí veio a matéria orgânica. Correto. Isso desde 89, já estava com essa necessidade. Então, eu não conseguia mais avançar em estudos mais científicos, mais profundos, né? Que necessitava tempo de leitura, tempo de pesquisa, que pela demanda e a necessidade da Fundação ABC não seria compatível. Não era prioridade, né, no momento, talvez. Não dá para... Sabe aquela história de Sei. assobiar e chupar cana? Verdade. O produtor ele não quer fazer pesquisa, ele quer validar, né, Juca, na verdade. Ele quer que as respostas cheguem a ele, mas de uma forma mais simples, mais aplicada possível. Perfeito. E aí eu fiz o concurso para a universidade, surgiu uma vaga, minha esposa já trabalhava lá na universidade, falou, vai ter uma vaga exatamente para a área de fertilidade do solo. Bingo! Então, me preparei, fiz o concurso e, felizmente, fui aprovado. Entendeu? E entrei, e logo depois fui fazer o programa de doutorado, entendeu? Que isso me abriu a cabeça e me abriu toda essa possibilidade de conhecer mais a fundo. E aí, Ronaldo, tem um ponto importante. Como me ajudou a experiência prática. Perfeito. Porque até hoje eu também não me esqueço, lá com o seu Nonô Pereira, né? Ele falou assim,
Você tem que saber ler o que o produtor fala. Sentir a dor, né? Verdade. Interpretar a dor do produtor. Exatamente. O que que ele pensa? Porque muitas vezes ele necessita de coisas que você, com toda essa complexidade do que seria a ciência, às vezes dificulta. Perfeito. Então, eu aprendi a ler o pensamento do produtor e o que acontecia no campo, desde aquela célebre frase: a palha é o alimento do solo. Então, eu procurei estudar a fundo o que significava isso. Maravilha, Juca. Muito legal. Muito bem. Eu gostaria que você né, destacasse para nós as suas principais ações ou legados como pesquisador e professor a essa época, né? Porque depois a gente vai comentar sobre esse recente trabalho feito aí com o projeto Euroclima. Mas a época como pesquisador da Fundação e depois pesquisador, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O que você destacaria, Juca? Poxa, para mim já bateu na cabeça, né? Assim, de uma forma bem rápida, né? Da Fundação ABC, além do enorme aprendizado que eu tive em ter que colocar a mão na massa, porque a equipe era eu e mais um. Como diz, você bate estaca, né? É pesquisador que vai bater estaca, vai avaliar, vai colher, vai pesar e vai publicar. E não tínhamos outra forma. Perfeito. Então, isso me deu, assim, como aprendizado, uma coisa fabulosa. Porém, o que resultou? Eu acho que eu deixei até hoje, está lá, né, as primeiras experiências com calagem em superfície. Quando nós chegamos naquela tremenda discussão que calcário tinha que ser incorporado para poder dar toda a condição de manter o plantio direto, e nós separamos o joio do trigo. O antes e o depois. O antes é um protocolo de você colocar assim, o solo dentro de condições que os sistemas de produção que você for implantar pudessem aproveitar. Uma vez você colocou o sistema de produção e deixou o solo coberto, alterou. Perfeito. Mudou. Então, os primeiros experimentos de calcário. Então, e nós mostramos, isso foi em 89. Juca, já tinha alguma coisa do Pavan, do Iapar também, mostrando, né, que se jogasse em superfície com aveia. Olha, vocês trabalharam juntos, ali juntos, né? Juntos. O Pavan, que foi um grande amigo, eu admirava muito ele, um químico do solo por excelência, né? Ele, em Londrina, naqueles solos, vamos chamar assim, basálticos, entendeu? Terra de sonho, né? Porque ali uma coisa fabulosa. Se ensacar e trouxer aqui pro Cerrado, dá para vender como adubo, Juca. Bom, aí é você, né? Então, mas e nós lá no Arenito Furnas, ou no Folhelho, lá na região dos Campos Gerais. Então, desenvolvemos e mostramos. Aí tinha até uma publicação que, infelizmente, foi feita na forma de capítulo de livro, não foram em revistas indexadas internacionais, que senão teria sido uma coisa assim ainda mais impactante. Depois trabalhamos com fósforo, que foi o assunto da minha dissertação de mestrado. Puxa, ali mostramos que o fósforo ele é principalmente levado em profundidade pelo sistema radicular. Ô, Juca, você falando isso, eu lembro, acho que você, eu não lembro agora exatamente, talvez seja você, eu não lembro mais, mas o fósforo a gente aprende na escola, eu aprendi que era imóvel, né? Uhum. Mas depois, não sei se você contou essa historinha, como é que o aleijadinho vai para uma festa? Se alguém dá carona para ele vai, não vai? Claro. E a raiz dá carona para o fósforo, não é isso? Exatamente. Inclusive, foi uma coisa muito legal,
Isso também não me esqueço, foi uma... Eu não lembro se foi você ou foi alguém que Olha, aprendia essa história, sabe? foi alguém, Foi alguém. vamos colocar assim, É. eu não gosto desse negócio de querer ser pai da criança, não. Exa- Mas foi muito interessante a experiência lá com o professor Witt da Exalc. Ah, Uma vez eu estive lá já fazendo esteve uma comigo no apresentação, podcast, viu? eu fui lá fazer uma apresentação e a minha dissertação foi com fósforo orgânico, fracionamento do fósforo. Então a gente mostrou que no sistema plantio direto, você, quando analisa o solo em várias camadas e discrimina tipo de análise, por exemplo, análise do conteúdo de fósforo através da metodologia do duplo ácido, que é o MELIS. Tá? Então, você vê, se você faz um perfil no solo, o fósforo ele vai ter maior concentração na camada superior e vai reduzindo e chega lá 70, 80, 100 centímetros, quase traços. Perfeito. O fósforo orgânico não. Hum. E mostramos num experimento... E a análise de solo não mede esse fósforo orgânico. Não é uma rotina. Não que seja um método complicado. Hoje é um método muito simples. Mas para a época, se nós voltarmos a 30 anos atrás... Exatamente. é À outra luz história. do conhecimento da época, não É. podemos esquecer, né, Juca? Exatamente. Então, aí eu fiz na apresentação e falei assim, o fósforo é imóvel no solo, mas um carrinho de Fórmula 1 dentro da planta. Que legal, essa expressão eu não sabia. E sabe com quem que eu aprendi essa expressão? É. Foi com o falecido professor Eurípides Malavolta. Poxa vida. Numa aula, eu tive o prazer de ter uma aula com ele, né? E ele falou do P32, que é o isótopo radioativo do fósforo. Exatamente. E ele mostrou num experimento que ele fez com o café, que colocou o fósforo naquele seedling, sabe? Aquela plantinha com raiz. E aí mediu da raiz até o ápice da folha. O fósforo em 24, 48 horas estava lá em cima. Né? Poxa, aquela ali foi uma ideia fabulosa que eu peguei lá com o professor. Eu falei, poxa, se vai para cima, vai para baixo. Perfeitamente. Não é? Verdade, claro. É aquela coisa simples. E a raiz, aí depois a gente compreende, hoje tem mais informações, que grande parte do fósforo que fica retido na planta, porque o fósforo, por exemplo, 80% dele é extraído pelos grãos, no caso de cultivo de cereais, cultivo de grãos. E o restante fica nos resíduos, porém, a maior parte nas raízes. Aí, o que nós comentamos há pouco, que é a raiz da carona para o fósforo. Perfeito, que legal. Então, Juca. você quer aumentar fósforo em profundidade? Via raiz. Perfeito. Adube os cultivos de cobertura, como, por exemplo, hoje, então... Adubo sistema. Adubo sistema. Adubo sistema. Adubo sistema. Por exemplo, aqui para a região dos Cerrados, tem lá o milheto, a braquiária, o capim-sudão, o sorgo forrageiro, entendeu? Eleusine coracana. Que é o pé de galinha, né, que é o gigante? pé de galinha. Então, se você colocar fósforo para que as raízes o absorvam, olha, você vai estimular a maior massa radicular e, consequentemente, vai proporcionar maior aprofundamento. Então, esse é uma ciência. E se você medir, você detecta. Maravilha. Eu vou lembrar aqui, mandar um abraço para o professor Vitor, ele fala assim, ô Cristo, faz isso. Não é isso? Eu lembro disso. Não, o Vitor é uma pessoa muito legal, eu tenho muita consideração por ele. A gente labutou em muitos lugares juntos. Maravilha. Bom, professor, a gente vai fazer uma paradinha, né? Porque ninguém é de ferro, vamos tomar uma água, um cafezinho. A gente volta em seguida. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, né? Que é um fertilizante natural, é um fertilizante que tem fósforo, tem cálcio, tem enxofre, tem silício e micronutrientes. Então eu falo assim, Gefoscal é um fertilizante que é mais nutriente, é natural. E é uma fonte regional, Juca.
Bacana, né? legal. Do Eu Tocantins. conheço, nunca trabalhei com esse material, mas tem todo um chamado. Exato. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, pessoal. Estamos retornando aqui ao podcast Pode Integrar. Nessa oportunidade, eu tenho a honra aqui de estar contando com a participação, a contribuição, né, o compartilhamento de conhecimento, que eu sempre falo, compartilhar conhecimento para gerar riquezas. E tenho aqui a nobre presença do professor Juca Sá, né, nosso amigo professor Juca Sá. Professor, eu queria que você comentasse um pouquinho agora para nós, né, desse trabalho mais recente que você, né, foi o nosso grande maestro, se eu posso assim dizer, né, porque maestro realmente põe todo o grupo e tem que harmonizar todo o grupo de instrumentistas, né, para tocar aquela música assim que encanta, né? E eu diria que os resultados do trabalho realmente encantaram. Eles foram apresentados na segunda-feira no Ministério da Agricultura. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, esclarecesse para nós, né, da concepção, de como foi a execução, assim, os desafios, as lições aprendidas desse projeto denominado Euroclima. Bom, Ronaldo, acho é um prazer enorme falar sobre isso. Primeiro, é importante eu colocar esse projeto numa linha do tempo. Ótimo, eu também gosto de linha do tempo. Pelo seguinte, eu posso dizer que foi o sonho da minha vida. Sabe, eu sempre sonhei em fazer algo dessa natureza. E começou em 2012, quando eu retornei na Ohio State University para fazer um pós-doutorado com bolsa lá oferecida pelo professor Lau. Nosso prêmio Nobel da Paz pelo Carbono, né, professor? Exatamente. Que esteve aqui conosco essa semana, Exatamente. né? Quando eu cheguei lá, nós tínhamos uma base de dados enorme que fomos agrupando desde 90, 95, 98, fazendo amostragem, e que culminou com a tese de doutorado de uma das minhas ex-alunas, a Josiane Burkner, e de outros estudantes que trabalharam no programa de iniciação científica, gerou essa base de dados. E ela estava ali, pronta para ser lapidada. Lá em Columbus, eu falei para o professor lá, olha, eu tenho essa base de dados aqui, vamos escrever um artigo para que ela siga como um exemplo para toda a parte de monitoramento. Monitoramento de quê? Do carbono. Eu já ia arriscar aqui, viu, professor? Então selecionamos uma área gigantesca, a região dos Campos Gerais. Professor, deixa eu lembrar uma coisa aqui que eu aprendi também com o Nono Pereira e o Frank Dijkstra. Ele hoje, né, o saudoso Nono Pereira e o nosso presente Frank Dijkstra, que eles dizem o seguinte: os melhores agricultores estão nas piores terras, porque a região dos Campos Gerais ali, solo raso, solo de baixa fertilidade natural, né, professor? Ali não é brincadeira, não.
Sim, e ali tem os contrastes. O solo raso você encontrava muito naquela região ali dos arenitos furnas que afloravam ali para a região de Palmeira. E Isso. os solos profundos, lá na região de Carambeí, Bagi, Arapoti, são os famosos latossolos vermelhos. Mas o que nós fizemos, a gente delimitou. Então, a área dos Campos Gerais, ela tem mais ou menos, né, em torno de 1.500.000 a 1.800.000 hectares. Toda a região pega. Ponta Se eu não- Grossa. Se eu não me engano, são 12 ou 13 municípios, Certo. se eu não estou enganado. E selecionamos a área de atuação da Fundação ABC. Por quê? Eles tinham isso num programa grande que eles desenvolveram na época, para o Sistema de Informação Geográfica, mapeado. E criaram, já estavam avançados, com o cadastramento, com a identificação e tipificação, descrição. Então, juntamente com a Fundação, pegamos essa base de dados e aí definimos áreas que nós íamos trabalhar. Então, plotamos 342 trincheiras. Foi Uma operação de guerra. uma operação de guerra. Foram uns 3 anos trabalhando, coletando amostras. 3 anos coletando amostras. Bom, e com isso definimos o quê? Um protocolo metodológico. Levamos em consideração o quê? Primeiro, tipo de uso da terra. Aí selecionamos 2. A vegetação nativa, no caso, lá na região predominava o quê? Os Campos Os Gerais. Campos Gerais. Exatamente. E o plantio direto. E aí, como tínhamos os dados da Fundação ABC, aí separamos plantio direto com média de até 11 anos e plantio direto com média até 22. Isso foi todo feito um trabalho de seleção e aí uma média ponderada para criar 2 grandes classes, menor e maior do que 11 anos, até 22 anos. E, com isso, ficamos com uma matriz que incluímos a classe textural e o tipo de solo. Então, nós tínhamos latossolos, argissolos, cambissolos e até os solos chamados neossolos. Que eram os arenosos antigamente. Os arenosos. Então, pegamos a classificação que foi desenvolvida e mapeada pelos colegas da Embrapa, e tem uma participação muito grande do pessoal lá de Curitiba. Com isso, eu mostrando. Ronaldo, gerou um trabalho fantástico, publicado em 2013 na revista da Soil Science Society of American Journal, que na época era a nossa meca, entendeu? De revista. Então, foi um artigo que, se eu não me engano, são 17 páginas. É gigantesco. Isso me norteou. Aí, 2015, depois disso, eu comentei e discuti com o professor Lau. Professor, eu acho que está na hora de desenvolver um programa dessa natureza. Voltei em 2015 para fazer, não pós-doutorado, mas como professor visitante com bolsa da CAPES. Perfeito. Professor visitante. Aí ali delineei o final do projeto, com outros alunos publicamos mais 3 artigos usando modelos de simulação, usamos a fazenda Pai Querer do seu Lúcio Miranda, com um ex-aluno meu, o Daniel Gonçalves, que fez um trabalho muito bacana. Aí simulamos o modelo Sentry, o modelo ROTC, enfim, aplicamos várias ferramentas. E aí, em 2017, na Assembleia Ordinária Geral da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, lá na Olambra, eu solicitei que fosse apresentado o projeto. E, poxa, foi aprovado ali com unanimidade como um projeto temático, em 2017. Mas só tinha o módulo 1, que a gente chama, que é o módulo carbono. Na sequência,
logo em 2018, assumiu o Jonathan Mar, O atual presidente, né? atual presidente, que me convidou para ser o presidente da Comissão Técnico-Científica, e com isso, junto com outros colegas, que aí entraram o Jean Kleber, que estava desenvolvendo... Marie Barthes, né? Primeiro o Jean Kleber, que estava desenvolvendo a parte de um índice de qualidade, e depois a doutora Marie Barthes, que desenvolveu um trabalho na área de quantificação, qualificação. A nossa doutora Minhoca, nossa querida doutora Minhoca, com né? muita competência. Então, com isso, a gente se reuniu, ampliamos o projeto. Aí, do módulo carbono, vamos para 3 módulos. Módulo 1, capacidade de recuperação do carbono. Módulo 2, índice de qualidade participativo. Módulo 3, indicadores biológicos. E também estendeu para a parte de agroquímicos. Enfim, aí com isso, a Assembleia de 2018 aprovou com unanimidade essa extensão e fomos buscar fundos. Opa, quem poderá financiar? Fomos em vários locais e, né, por fim, batemos no Ministério da Agricultura, que estava com um edital aberto, ofertado pela União Europeia, através do Fundo Euroclima, que é administrado pela Expertise France, projeto na área ambiental. Aí, mais do que rapidamente, submetemos o projeto, Ronaldo. E foi aprovado como louvor. Conseguimos 600 mil euros. Nossa, é uma coisa inédita, né? E foi submetido em março de 2020, aprovado em setembro, outubro de 2020. Professor, lembrando que aí a gente teve a pandemia, né, professor? Sim, aí estávamos enclausurados. E com isso passamos quase 3 anos em tratativas. Sem poder ir ao campo, né? Embora ao campo de vez em quando dava, porque eu fiz muitas visitas a fazendas. Sim. Né, para porque o agro não parou, né? E nem para. Não pode parar. Então, as áreas eu já tinha todas em mente, né? Depois fiz visitas complementares e em abril de 2023 o contrato foi assinado. Você veja só. Era um projeto que foi aprovado para 36 meses de execução. Encurtou, hein? O fizemos em 16, 17 meses. Poxa. Então tivemos que ter uma dedicação assim, acima, sabe, do comum. Brutal. É um esforço hércules, né, professor? Porque você reduzir para metade um trabalho de campo, que a gente no campo tem o tempo certo de fazer o time, né, como a gente diz. Exatamente. E não tem replay. Não tem replay. Não tem a telinha ali para mostrar o gol novamente. Então, nós nos adequamos. Eu, como coordenador geral e coordenador científico e coordenador do módulo 1, readequei tudo. Porque inicialmente eram 70 áreas, foram selecionadas... 70 áreas, 70 produtores? 70 produtores. 70 produtores. E chegamos até 73, mas depois, com uma seleção, dentro do critério que foi estabelecido, ficaram 63. Sim, Você pode falar um pouquinho, professor, dessa questão, como era, óbvio, se tem critério, quais eram para selecionar os produtores para que a gente entenda melhor. Ok, isso é muito importante. Então, primeira coisa, qual era a hipótese? No caso do módulo 1, a hipótese é o seguinte: o sistema plantio direto. O que é o sistema plantio direto? Vamos diferenciar de plantio direto, chegou a hora. Ok, muito boa. Então, o sistema plantio direto, vamos começar pelo mais completo. Isso. Tá? O sistema plantio direto, ele é definido ou ele é conceituado em função de
princípios conservacionistas. Quais são esses princípios? O primeiro deles é não revolvimento do solo. Ou só na linha? Ou somente na linha, restrito à linha de semeadura. O quanto mais perfeito o corte, melhor será. Perfeito. Segundo item, cobertura permanente do solo. O ano inteiro. Guarda-chuva e guarda-sol do solo. Terceiro, diversificação na rotação de cultivos. Se nós pensarmos o que isso significa, é que nós estamos, de certa forma, reproduzindo o que a mãe natureza faz. Exatamente. Você, quando vai numa mata e olha para o chão, o solo está coberto ou descoberto? Coberto. E se é revolvido, é escondido pelas minhocas, para os Se é revolvido, outros... não é pela ação antropogênica, pelo homem, Exatamente. pelos organismos que habitam o solo. E que estão ali há milhares ou milhões de anos, né, professor? Que evoluíram conforme a evolução do ambiente em que você está se referindo. E estão em equilíbrio. Naturalmente. E se você olhar ao redor, numa mata, o que você verifica? Muitas espécies. Biodiversidade. Então você tem a biodiversidade, né, na parte vegetal, a biodiversidade animal, de animais que lá transitam, e a biodiversidade de toda a comunidade de organismos, seja ele micro-organismo, micro, meso e macrofauna do solo. Entendeu? Então, né, o sistema plantio direto, de certa forma, procura imitar. E qual é o diferencial do plantio direto? Esse é um termo que surgiu na década dos 60, quando o plantio direto foi, de forma assim, mais expressiva, ampliado em algumas regiões dos Estados Unidos. E lá eles deram e ainda se usa o termo no-tillage, que tem, assim, uma forma literal de ser traduzido, né, que seria sem preparo. Sem preparo, perfeito. Era o mais usual. Zero tillage também foi usado, né? Não sei, porque assim, trabalhei aqui com o John Landers, nosso grande guru do plantio direto do Cerrado, ele usava zero tillage. Diferencia, professor? Olha, eu diria que é mais uma questão de uso da palavra. Sim. Porque zero tillage, quer dizer, zero preparo, com no tillage, sem preparo. Então, eu diria que são sinônimos. Perfeito, perfeito. Sabe, sinônimos que você pode usar o zero tillage ou no tillage. E o sistema plantio direto é uma coisa assim bem interessante, né? Porque esse termo foi mais cunhado aqui no Brasil. Correto. Isto porque, quando a gente fala na diversificação da rotação de cultivos, né, e interage com os outros dois princípios, nós criamos o que se chama uma reação sistêmica. E a reação sistêmica, ela preconiza o seguinte: o resultado da interação entre itens, entre componentes, ele é mais robusto e mais amplo do que a reação de cada componente isolado. Você falou na sua apresentação que 2 mais 2, nessa visão, não é 4, né? É 5 ou 6. Exatamente, porque em biologia nós não controlamos inúmeros fatores. E é exatamente essa combinação desses inúmeros fatores, Essa interação, né, professor? Interação resulta nessas
assim, constatações. Então, Ronaldo, o plantio direto, ele normalmente, ou melhor, de uma forma geral, ele é praticado com um ou dois No máximo, né? dos princípios. Ou seja, você gira o nosso país e vê que em muitos lugares você vê somente uma cobertura de uma cultura que permaneceu ali e que depois ela retorna. Ou entra um segundo cultivo. Perfeito. Ô, professor, eu vou fazer uma parte aí, porque eu lembro muito da contribuição do nosso saudoso amigo, colega, professor Fernando Cardoso, né? Fernando Penteado Cardoso, criador da Manai, depois da Fundação AgriSUS, que apoiou muito os trabalhos de plantio direto e fez aqueles levantamentos no Rally da Safra. Você lembra? Mostrando que as regiões, né, tinham diferentes coberturas e como era carente, né, a cobertura dentro dessa visão que você falou, cobertura permanente do solo. Se não tem palha, tem a cultura, né? Então, assim, o nosso reconhecimento ao trabalho dele, né? Quanto ele contribuiu. E essa iniciativa de fazer o tal do Rally da Safra, que foi uma iniciativa muito bacana, porque tudo que contribui tem que ser valorizado, entendeu? Então, mostrou essas facetas. Então, você pega ali os relatórios, eu gosto muito de usar esses relatórios, eu faço desde o primeiro rally até o atual, aí você começa a ver essas variações. Nós estamos melhorando, professor? Olha, em parte. E agora vem um dado muito importante. Atualmente, com base em 2 trabalhos, nós contabilizamos 36 milhões de hectares em cultivos anuais. Isso foi muito bem abordado por um trabalho do Dr. Rafael Fuentes Lanilho, que ele publicou... Nosso antigo IAPAR, hoje IDR, né? Isso, ele publicou na Soil and Tillage Research, um trabalho muito bacana. E mais recente, em 2022, o grupo do Amir Kassan, junto com pessoas conhecidas como Rolf Derps, o próprio... Um abraço para ele, hein? Que contribuiu muito também. Sim. Então, demonstraram que hoje o Brasil, considerando a referência 2020, 2022, tem 43 milhões de hectares. 36. Professor, aí é juntando safra e safrinha? Ou como é que é isso, hein? Porque... Eu vou pedir a você que eu não teria os detalhes. Certo. Porque não é uma coisa que eu fiz. Mas eu digo o seguinte, o que foi colocado é juntando os 36 milhões de cultivos anuais, envolve cultivo principal e o cultivo de segunda safra, que nós comumente falamos. É que, na verdade, é porque a gente precisa diferenciar isso, né? É a mesma área, só que é um cultivo diferente no mesmo período, né? Sim, não no mesmo, mas no ano... No ano agrícola. No ano agrícola. No ano agrícola, então, perfeito. tem 36 milhões de cultivos anuais e 7 milhões de cultivos envolvendo a cana-de-açúcar e os sistemas integrados. Perfeito. Que aí vai... né? Integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta e por aí. Perfeito. Que isso, depois a gente pode comentar a questão da escala de qualidade do sistema plantio direto. Então, fizemos um levantamento interno envolvendo diretores da federação, os vice-presidentes, numa enquete grande, com perguntas, e verificamos... Um diagnóstico, né? Apenas um diagnóstico estimativo. Perfeito. Então, estimativo. Que desses 36 milhões, nós temos 10, no máximo 15% em sistema plantio direto. Pessoalmente, eu virei muito a região, o eixo Cuiabá, Sinop, Cuiabá, Primavera do Leste, Cuiabá, Tangará, Cuiabá Balsas, Cuiabá Balsas, Luiz Eduardo Magalhães.
assim, a impressão e a visão é que não chega nem a 10%. Então, aí começou essa história do projeto. O projeto, ele preconizou a seleção de áreas que estão se enquadrando no conceito de sistema plantio direto. Foi dificílimo achar. Não foi fácil considerar, e principalmente conciliar a área de plantio do sistema plantio direto com mata nativa. E em biomas diferentes. E áreas, sistema plantio direto, mata nativa e área com preparo, que não é um experimento, áreas que sofrem preparo constante. Né? Tanto Sim. que nós tivemos uma definição para isso, até no artigo que nós estamos, uma discussão muito grande com o professor Lau, para designar o nome desse tipo de uso da terra. Então, com isso definido, nós partimos para a amostragem. Fizemos o protocolo em cada local, em cada tipo de uso da terra, fizemos 3 repetições, trincheiras representando repetições. Que perfil, professor? Num perfil coletando 6 camadas até 100 centímetros de profundidade. 1 metro de profundidade? 1 metro de profundidade. Meu Deus. Então, somente no módulo 1, nós coletamos 3.402 amostras destorroadas, a que você está acostumado para pegar para a fertilidade, e 3.402 anéis volumétricos de aço para poder representar e determinar a densidade do solo. Professor, tudo isso mapeado com coordenada geográfica, com tudo. Histórico? Tudo. Meu pai. Tudo isso. E tudo isso feito em 16, 17 meses. Na realidade, essa amostragem foi feita em menos de 12 Sim, meses. menos de 12 meses. Como? Contratamos empresas de agricultura de precisão que fazem a amostragem comercial. Aí coube a mim, como coordenador do módulo, treinei arduamente, elaborei um protocolo, como se fosse uma cartilha, fiz vídeo, fiz treinamento em loco. Sim, é o step by step, ou tutorial, como a gente diz hoje, né? Perfeito. E com isso, cada equipe, tínhamos 7 equipes, uma lá em Sinop, outra em Luiz Eduardo Magalhães, outra em São Paulo, ali perto da Ulambra, Sim. outra em Campo Grande, outra no Paraná e outra no Rio Grande do Sul. Aí pudemos coletar tudo ao mesmo tempo, na mesma época. Perfeito. Porque, sabe, Sim, porque tem um momento de fazer isso no campo, né? porque senão, Ronaldo, contabilizamos todas as rotas, dava mais de 40 mil quilômetros. Se a gente fosse fazer seguindo pontos. Equacionou o operacional. Equacionamos o operacional, entendeu? E aí depois enviamos as amostras para o laboratório IBRA, lá de Campinas, que nos auxiliou muito. Entendeu? Muito bom. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, então, né, dos resultados que foram apresentados, né? Uma parte, né, uma fase, ainda vem mais coisas aí que foram, assim, muito ricos, né? Eu acho que a palavra que me vem aqui é de uma riqueza, né, de informações que vão auxiliar muito os produtores, vão auxiliar muito a pesquisa e vão auxiliar muito o governo no planejamento de políticas públicas para a nossa agricultura sustentável, né, professor? Olha, Ronaldo, como eu falei no início, né, foi um sonho realizado, porque eu sempre pensei que um dia produzir resultados dessa natureza. E o que nós obtivemos? Então, respondemos à hipótese. O sistema plantio direto, com base nos seus princípios, recupera o carbono perdido. O carbono do solo perdido pela conversão
da mata nativa em áreas agrícolas e a manutenção do preparo nos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Puxa. E aí, quais foram os resultados? Primeira coisa, nós desenvolvemos uma abordagem, que isso é a metodologia que nós usamos já é conhecida, E aceita mundialmente. aceita mundialmente, mas introduzimos ela nesse bojo. Então, das 63 áreas, nós fizemos com base no cruzamento das covariáveis ambientais, nas características intrínsecas de cada local, 13 regiões edafoclimáticas, que podemos chamar 13 clusters, que é a nomenclatura internacional. Isso significa dizer que selecionamos o conceito de cluster é que os componentes que caracterizam cada local são similares. Perfeito. E com isso fizemos os agrupamentos desses componentes similares, criando essas zonas. Perfeito. Então temos a zona 1, no tropical equatorial, latitude entre 7 e 9, ali pegando Piauí e Maranhão. Perfeito. A zona 2, ou cluster 2, Platô Baiano, ali Luiz Eduardo Magalhães, 4 produtores lá. A zona 3, que é a transição entre Cerrado e bioma amazônico. Lá pro meio norte do Mato Grosso, Sorriso, Lucas, Sinop, Sinop. Sorriso e Lucas. A borda, Sim. entendeu? Ali é a zona 3. Aí depois fomos descendo. A zona 4, Brasília, Planalto Central. Sim. Planalto Central. Zona 5, transição. Zona 6, tropical, transição, a região ali de Dourados, Perfeito. Rio Brilhante, Maracaju. E aí fomos descendo. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 13 zonas. Então tivemos tropical equatorial, tropical central, subtropical úmido, de altitude, subtropical temperado. Então isso Mapeou tudo. Nos principais biomas da produção agrícola. Que 75% da produção agrícola vem de Cerrado, Mar Mata Atlântica. Então, Arnaldo, com isso, a gente desenvolveu uma análise estatística. E modelos também. Entendeu? Aí pegamos os 13 locais e não ficamos comparando Fazenda 1 com Fazenda 2, Sim. porque a gente ia ficar extremamente complicado. Aí pegamos por similaridades, definimos as variações e depois calculamos as diferenças. Aí definimos 3 pontos. Perdas históricas. O que é isso? Mata nativa, o estoque da mata nativa até 100 centímetros, menos o estoque da área com preparo contínuo ou constante. Em nome em inglês, temos Plough-Based Tillage. Então, que O nosso preparo convencional. Nós não chamamos preparo convencional, porque senão teria que tipificar tudo. Perfeito. Perdão. Vamos... Então, isso, só para a gente caracterizar, ficar mais fácil o entendimento, né? Área com preparo constante. Isso, perfeito. E o sistema plantio direto dentro dos seus pilares. Então, primeiro, perdas históricas. Primeiro resultado. Resumindo, bioma Cerrado, bioma Mata Atlântica. No Cerrado foram 26 locais. 6 clusters, ou zonas edafoclimáticas. Perfeito. No Cerrado. Na Mata Atlântica, 37, também 7 clusters e 2 zonas climáticas. Então, no Cerrado, o preparo constante gerou uma perda de 38% do estoque original. Puxa, isso aí é impactante. Na Mata Atlântica chegou a 45%.
Então, esse foi o resultado, perdas históricas. Agora, capacidade de sequestro, De recuperação, de digamos. recuperação. Aí plotamos perdas pelo preparo comparado com sistema plantio direto. Aí foi bacana. Vimos que em 6 clusters e independente da zona, na zona tropical equatorial, na zona subtropical úmida, subtropical temperada, recuperamos o carbono que foi perdido. Que maravilha, hein? Show de bola. Quer dizer, o sistema plantio direto, fundamentado nos seus 3. princípios, entendeu? Recupera o carbono. Que maravilha. Juca, né? Isso enche a gente de alegria, né? Não, e tem o terceiro ponto. Então fala. O terceiro é qual a capacidade... Primeiro, esse foi sequestro versus perdas. Mas tem o terceiro. Qual é a capacidade de recuperação do sistema plantio direto em relação à mata nativa? Que aí é uma outra comparação. Então, Sim. estoque da mata nativa menos o estoque do sistema plantio direto. Bateu com a capacidade de recuperação. Então, por exemplo, dos 63 locais, 16 locais recuperaram o carbono superior a 100%. Superior A 100%. ao estoque da mata nativa. Da mata nativa. Isso pode gerar crédito? Vamos finalizar depois. Essa é uma pergunta que eu sei que é uma ansiedade. Vamos deixar para adiante? Vamos deixar. Pode ser? Podemos até fazer um intervalozinho, mais um intervalo para respirar? Deixa eu terminar esse Termina, raciocínio. claro, o raciocínio, senão desculpa. Então, 16 acima de 100%. Depois tivemos entre 80% e 100%, mais 27 áreas. Totalizando, se você somar 27 com... deu quase 62% das áreas, 68% das áreas recuperaram o carbono acima de 80%. Então, isso é fabuloso. E dá margem de segurança no que você está afirmando, né, professor Juca? Exatamente. E aí, contabilizando, nós vimos que transformamos todos esses indivíduos por zona climática e bioma. Moral da história, o sistema plantio direto, ele é um tampão, um equilibrador. O mínimo de recuperação, isso computando agora a média entre todos. Para a zona equatorial, 99,5%. Para a tropical central, 86%. Para a subtropical úmida, se eu não me engano, 81,6%. E a subtropical temperada, 84%, 85%. Tudo acima de 80%. Então, por quê? Porque aí você está contabilizando todos, por cada zona climática e o bioma. Então, Ronaldo, isso mostra que o sistema plantio direto, o que ele dá ao produtor? Primeiro, resiliência do solo. Se ele dá resiliência, ele gera qualidade e saúde do solo. E isso vai gerar maior rendimento e, consequentemente, maior rentabilidade. Então, isso mostra o sistema o que ele é. Juca, vamos dar mais uma paradinha para respirar, Claro. daí a gente volta, Para fechar porque está muito bom o papo, né? E eu quero explorar um pouquinho, no bom sentido, né? Toda essa riqueza de conhecimento e de resultado. Então, Ótimo. lembro que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é uma empresa de fertilizantes, um fosfato natural, que é mais nutriente. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor.
Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Pessoal, vamos para o terceiro round aqui com o professor Juca, falando aí de carbono, de matéria orgânica, de sistema plantio direto. Professor, eu gostaria que você enfatizasse agora que benefícios que esses resultados desse projeto, né, feito aí com o Euroclima, Fundo Euroclima, trazem para a nossa agricultura tropical, para os nossos produtores, para a nossa sociedade. Olha, isso aí é um ponto muito importante. Eu dividiria em 3 grandes itens. O primeiro, que foi um dos grandes objetivos, dar suporte ao plano ABC+, que é um programa do governo brasileiro que visa, né, promover o desenvolvimento de sistemas de produção de baixa emissão de carbono. É o que nós chamamos de agricultura de baixa emissão, né, professor? É o Exato. ABC, é isso, né? Exatamente, agricultura de baixa emissão de carbono ou de CO2. Está dentro de um grande plano nacional de mitigação e tal. Que envolve inúmeros setores. Perfeito. Vários setores. E dentro desses, o plantio direto é um componente muito importante. E o que eu diria? Falei a você há pouco que a conclusão, que já está no primeiro artigo, que está em fase final de revisão, recuperou o carbono. 68,2% das áreas recuperou o carbono acima de 80%. E 25% acima de 100%. Então, o que isso vai nos mostrar? Se nós trabalharmos para expandir a área no sistema plantio direto, nós vamos possibilitar o quê? Primeiro, né, conseguir, né, recuperar a sustentabilidade ambiental. O que é isso? A sustentabilidade ambiental está relacionada à capacidade de compensação. O que significa essa compensação? O sistema plantio direto, nós conseguimos recuperar do nível da mata nativa ou acima, então significa dizer o seguinte, que terras ou áreas com baixa produção, com menor capacidade de apresentar resultados de performance boa, podem ser substituídas por áreas do plantio direto, que com o passar do tempo vai chegar no nível da mata. Qual é o resultado prático disso? Evitar a conversão de mata nativa para a produção de alimentos. É o efeito poupa-terra, professor Juca? Podemos chamar dessa forma, Sim. porque o conceito... Desmatamento evitado. Por quê? Você está promovendo o que a gente chama de uma ação verticalizada e não horizontalizada. Ou seja, nós estamos promovendo maior produtividade. Então, usando as boas práticas de manejo, associar isso não é só você não revolver o solo, não, todos os componentes, semente, calagem, gessagem, fertilização, plantio na época certa, enfim, os componentes que estão impactando a produção. Então, você substituindo essas áreas
Pelo sistema plantio direto, você evita desmatamento. E, na verdade, você está recuperando o ativo ambiental. Exatamente. Nós estamos buscando, né, Você está preservando e recuperando o que foi exatamente, impactado. não deixando mais converter, não precisa mais converter, e, ao mesmo tempo, recuperando o capital natural. É uma intensificação sustentável dentro do sistema de produção, se a gente for pensar. Na realidade, Ronaldo, eu vou até um pouquinho mais adiante do que você falou. É você, ao mesmo tempo que produz alimento, você preserva o ambiente e aumenta a rentabilidade do produtor, que, se a gente conversar isso um pouco mais em detalhe, o que acontece? Por que o produtor ele faz agricultura? Pra Sobrevivência, sobreviver. ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa que ele quer é rentabilidade. Como é que nós vamos obter rentabilidade? Aplicando os princípios do sistema plantio direto, porque dará, como eu falei, resiliência, saúde do solo, maior capacidade produtiva, maior retorno de carbono e, consequentemente, teremos maior rentabilidade. Então, quer dizer assim, eu vou tentar traduzir, eu como leigo, mas né, como um DNA de filho de produtor, seria assim, como é que eu tenho agora argumento para convencer o produtor que, se ele investir na qualidade do sistema plantio direto, vai sobrar mais din-din no bolso dele. Verdade. Temos 2 exemplos clássicos que foram publicados recentemente no monitoramento, que nós fizemos um trabalho lá com um agricultor bastante conhecido, lá de Lucas do Rio Verde, o Zecão, e também lá em Luiz Eduardo Magalhães com o Eduardo Manjabosco. Então, nós comparamos os sistemas de produção no sistema plantio direto com o sistema de produção soja-milho. Sabe qual foi o resultado? O sistema plantio direto produziu 15 a 35% mais de soja. 15 a 35%. Segundo, a rentabilidade do sistema, considerando não só aumento da produtividade, redução de insumos aplicados, principalmente agroquímicos, deu uma rentabilidade de 40% a 50%. Então, e por isso que eu estou dizendo que essa é a premissa que nós devemos levar nos 4 cantos do Brasil. Fazer plantio direto dá mais dinheiro. Ô Juca, você falou na sua apresentação lá, né, colocou assim como um desafio para a gente de fazer uma força-tarefa. Você pode, né, ratificar isso, reforçar para nós, né? Porque eu gostei muito do que você falou. Força-tarefa. Ok, eu acho que voltamos àquele detalhe da área. Se nós temos hoje, por uma estimativa, né, que a área do sistema plantio direto versa em torno de 10% a 15%, entendeu? A força-tarefa é exatamente nós unirmos a Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, que é a grande instituição que congrega dezenas, centenas, milhares de produtores que aplicam esse manejo, né, expandi-lo dentro usando os seus princípios para as regiões. Então, a força-tarefa vai ser exatamente unir a federação com o Ministério da Agricultura, Embrapa, com a Embrapa, com institutos, com cooperativas, com cooperativas, com com empresas, num grande empreendimento, né, para tentar expandir. Aí sim, aí nós vamos chegar naquele ponto de o Brasil, além de ter uma agricultura que já é pujante, uma agricultura que é de extremo respeito internacional, nós vamos ter uma agricultura com outro carimbo. Produção de alimentos em harmonia com a natureza. Que show de bola, professor.
Muito lá, mas vamos lá. Eu queria saber um pouquinho mais agora, duas coisas que eu acho que é a pergunta dos produtores, né? E eu tenho essa missão de repassar isso. Quando é que a gente vai conseguir vender crédito de carbono no sistema plantio direto, professor Juca? Ou ainda isso vai continuar sendo igual a gente fala por aí, né? Cabeça de bacalhau. Olha, Ronaldo, você tocou num assunto que é a pauta do dia. Todo mundo fala. Eu recebo dezenas de e-mails, quase que diários, de vários lugares, perguntando sobre isso. E eu diria o seguinte: bom, em primeiro lugar, esse trabalho está dando a possibilidade de criar uma malha, Uma rede. uma rede. Uma rede. Boa, a palavra é mais assim comum. Uma rede, tá? De várias interseções com as zonas climáticas. Então, por exemplo, entre a zona 1, Maranhão, Piauí, com a zona 3, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, com a zona 2, Luiz Eduardo Magalhães, então ali nós temos quase que uma casinha, um Perfeito. telhado, tá? Um triângulo. Então, poxa, o que nós queremos agora? Nós calculamos, e isso vai sair agora no artigo 2, as taxas de incerteza. Por quê? Isso é muito importante. Nós, quando fomos selecionar a área sob plantio direto, a gente pegou o mapa, imagem de satélite, localizamos o local, conversamos com o produtor, qual o talhão que melhor representa a sua fazenda. Aí vimos, esse está localizado aqui, dentro do contexto. Então, procuramos selecionar o talhão que tivesse uma representatividade do que seria a fazenda. Você imagina, se uma fazenda que tem 20 talhões, a gente fosse amostrar os 20 talhões. Impossível. Impossível, impossível. Impossível. E seria caríssimo. Então, o que nós fizemos? Botamos toda a base de acerto em função dessa primeiro diagnóstico. Segundo, os locais de trincheira, com equidistantes. E aí, com isso, a gente criou os valores e, com base na quantidade de áreas, estamos calculando as incertezas. Boa. Boa, inclusive para seguro agrícola, incerteza é importantíssimo, né, professor? Porque aquela história, você lembra que você perguntou 2 mais 2 em biologia? Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 6. Está entendendo? Então, nós temos que ter a capacidade, com a ferramental que existe hoje à nossa disposição, de calcular as taxas de certeza. Opa, importante. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, tentando responder, criamos a rede e temos os referenciais. Quais são os referenciais? Mata nativa. E bacana, se você pega a mata nativa de cada zona, os estoques são semelhantes entre os locais. Está na mesma zona. É o mesmo conteúdo vegetal, vamos dizer assim. Sim. Mesmo comunidade. Então varia o quê? Pequenas variações de microclima. Dá segurança, como eu comentei antes, né? No que Então tá nós fazendo. temos o quê? Ali aquela variação que, com base nessa variação, estamos criando as taxas de incerteza. Então, por exemplo, se eu disser que na zona 1 o estoque é 80, com 16% de incerteza. Na zona 2, o estoque é 70, com 19%. Na zona 3, o estoque é 130, 140, que é uma outra conteúdo de argila. Taxa 12. Puxa, bacana. Então, nós temos ali. Então, se você é um produtor que está numa linha dessas aí, nós podemos medir o seu sistema plantio direto. Aí, agora, vamos no prático. Sim. Em vez de medir todos os talhões,
nós vamos selecionar o talhão. Isso é uma coisa que tem que ser às claras, tem que ser apresentado com uma metodologia, com toda a sua estatística. É uma modelagem. Associado, perfeito. Então, com isso, a gente cria exatamente o que se chama previsão, observação e os limites. Então, vamos fazer isso agora. Primeira iniciativa será na FAPSEM. Lá nós temos 4 produtores. O nosso amigo Paulo Crelin, nosso vice-presidente Temos lá do Balsas. uma organização que está muito interessada. Vamos criar o projeto piloto para desenvolver isso. E o que nós temos que ampliar? Referências. Quais são as referências? As matas nativas e as áreas de preparo. Aí, Rodolfo, nós vamos poder dizer, né, que o fulano que está localizado entre Lucas do Rio Verde e lá Balsas, Balsas no Maranhão, entendeu? Aí pegamos referência de mata e sistema plantio direto. Pô, ele está com 110. Então a gente tem primeiro o outro cálculo, capacidade de restauração. E vamos também buscar o sistema com preparo constante. Aí criamos os deltas. Com esses deltas nós vamos apresentar. E vamos apresentar isso para os bancos, para as certificadoras, dentro de uma metodologia. Quer dizer que você está dizendo assim, com isso, o produtor que está fazendo pode se habilitar a ter esse recebimento por pagamento de serviços ambientais. Isso, 2 coisas que ele vai ter. Em relação ao que ele está agregando na questão da mitigação pelo carbono, e um outro ponto que eu não falei aqui ainda, água. Nossa, água é vida. Nós desenvolvemos também, dentro desse trabalho, está saindo agora o artigo, está em composição, que é calcular a capacidade tanque ou a capacidade de armazenamento de água do sistema plantio direto. Na verdade, eu falo para os meus alunos que é a caixa d'água do solo. Então, é essa capacidade de armazenar água no solo. É essa caixa. Então, nós estamos querendo mostrar da seguinte maneira. Vou dar um exemplo bem prático. Um cultivo de soja que produz 4 toneladas precisa em torno de 500 a 550 milímetros, usando informações de outros colegas. Tá? E nisso, se você consegue demonstrar que numa dessas regiões, aí cada uma vai ter um coeficiente, você está armazenando 100 milímetros com o sistema por ano, no perfil de 1 metro de profundidade. Sim. Poxa, então quer dizer que é o seguinte, você pode produzir as 4 toneladas de soja com 450 milímetros. 100 milímetros vai o que nós esperamos. Como o sistema plantio direto reduz a erosão a valores mínimos... Reduz a perda por evaporação também. E ainda mais se for plano, como é na região do Cerrado. E a redução de perda por evaporação, essa água vai abastecer os aquíferos e os corpos d'água. Então, nós podemos transformar isso daí num ativo financeiro, um ativo econômico. Isso, sim, vai ser um impacto muito grande, porque o produtor, ele vai ser, olha só que legal, ele vai ser um produtor de carbono e um produtor de água. Que maravilha, professor. Então, vou até tomar uma água, porque agora, né? Sugiro que a gente faça um brinde aqui. Né? Porque que maravilha. Então, isso está sendo possível pela abrangência de dados. Perfeito. Porque tem profissionais, colegas nossos da área de solos, que trabalham com hidrologia, que têm muitos resultados, mas são experimentos spots. Passou por aqui já o Jorge Enoch, um pesquisador da Embrapa Cerrados, que deu uma aula sobre hidrologia, certo? Um abraço para ele. Professor Juca, a gente já está caminhando mais para o final.
E eu queria perguntar para você duas coisas, né? Quais os próximos passos que você enxerga de possibilidades, né, potenciais para esse projeto, certo? O que a gente pode pensar, que contribuições que pode dar para os produtores, para o governo principalmente nessa questão de políticas, né? Lembrando aqui que eu tiro o chapéu para o Ministério da Agricultura, né? Que é o Brasil, é o único país do mundo que tem uma política, né, com crédito para boas práticas, né? Que é o programa ABC. Então, ABC+. ABC+, que hoje é Renovagro, né? A denominação. E isso foi criado na época do Roberto Rodrigues. Meu abraço para ele, eu fui da equipe dele, né? Começou lá Prolapec, Produz, ABC+, Renovagro. Olha, Ronaldo, eu acho que a primeira coisa, que é o próximo passo, expandir essa fronteira. O que é expandir? Nós trabalhamos em 2 biomas, temos a rede, agora expandir estimulando os órgãos de pesquisas federais, como a Embrapa, estaduais, como os... Financiamento como os bancos. Financiamento para criar mais referências. Porque aí a gente vai modelar. O que eu estou fazendo agora com o segundo artigo? Modelando para cada região, para cada zona, cada cluster, a quantidade mínima de carbono que nós devemos aplicar para ter sequestro, a os sistemas de produção que devem ser utilizados, a área que vai ter de impacto, que vai proporcionar exatamente esse banco de carbono. Então, estimular a interação entre os atores aí. Os atores. Segundo, trazer os bancos, trazer as instituições da parte legislativa e apresentar. Por quê? Todos têm que saber. Vocês não vão acreditar e nem vão levar em consideração, porque isso é melhor, porque isso, aquilo ali dá mais resultado. Não. Temos que falar a mesma língua. Muito bom. Juca, nós temos aí esse ano a COP30 no Brasil. Assim, qual a sua expectativa em relação à COP30, né, para o nosso agro e focando para plantio direto, sistema plantio direto, melhor dizendo? Bom, uma das conclusões que eu mostrei ontem foi, vou tentar repetir o que estava escrito, porque sempre a gente fala diferente, né? O sistema plantio direto é um modelo agrícola com capacidade de recuperar o ativo do solo, que é o carbono, e possibilitando uma estabilidade, uma sustentabilidade ambiental. Então, acho que nós, na COP, temos que mostrar isso, entendeu? Que, além de outras estratégias dentro do plano ABC, como fixação biológica de nitrogênio, tratamento de resíduos, recuperação de pastagem degradada, sistemas de integração, sistemas integrados, então, nós temos que mostrar que o sistema plantio direto no Brasil pode voltar à discussão de que a agricultura é solução. A agricultura é um ator ativo para contribuir na crise climática, minimização da crise climática. Beleza, Juca. Por fim, que conselho você deixa aos produtores e aos técnicos? Aos produtores eu digo uma só. Olha, não temos mais nenhuma desculpa. E não vou falar por mim, por outros produtores que conseguiram isso. Você busca maior rentabilidade do seu negócio dentro da porteira, você deve investir nos princípios do sistema plantio direto. Tenho absoluta certeza que você vai ter
um solo para hoje, amanhã e depois. Vai ganhar dinheiro hoje, amanhã e depois. E para os técnicos? E para os técnicos eu digo, uma valorização de que esse conhecimento, que também devemos passar aos técnicos, devemos ter, vai ser um avanço muito grande no entendimento do contexto. O que é isso? É mostrar que a agricultura, né, ela não é só um componente, ela é o resultado da interação de vários atributos, de vários componentes. Muito bem, Juca, estou muito feliz. Só quero lembrar que em julho de 2026 nós realizaremos aqui em Brasília o 20º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto, junto com o 3º Encontro Mundial do Sistema Plantio Direto, 7 a 9 de julho de 2026, aqui em Brasília, no Centro de Convenções. Então, estão todos convidados e a gente certamente vai estar trazendo novas informações aí, né, Juca? Exatamente. Muito obrigado, viu? Com toda a honra, estarei aqui como presidente da Comissão Técnico-Científica. É uma honra para mim trabalhar e compartilhar na Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto. Então, Ronaldo, muito obrigado. Um grande abraço, Juca. Estou muito feliz, muito honrado e estou feito pinto no lixo. Certo? Ou ganso novo na taipa do açude, como diz os nossos queridos produtores gaúchos, né? Tá certo. Tanta alegria que não sabe se nada, se voa, se canta, mas é isso aí. Compartilhar conhecimento é gerar riqueza. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima.